Aliás, hoje completo 6 anos de CNN Brasil e ganho de presente a reestreia desse quadro, que simboliza uma das marcas da emissora. Hélio Beltrão já está aqui com a gente para dar bom dia agora, né, Hélio? Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia para você, tudo bem? Tudo ótimo, Carol, e parabéns para nós, para a CNN. É isso, vamos aqui nessa reestreia com o Hélio Beltrão e já trazendo um assunto com você, Hélio, que vem dominando o noticiário. Não é à toa, né? Caso Master. Hoje, mais depoimentos devem acontecer no Supremo Tribunal Federal e tem mais repercussão lá em Brasília. O presidente Lula esteve com o banqueiro Daniel Worcaro, do Banco Master, em dezembro de 2024, num encontro fora da agenda oficial. Nesse encontro, segundo a apuração do portal Metrópolis, confirmada pela CNN, Lula teria ouvido de Worcaro sobre a situação operacional do banco. Hélio, vamos então no aspecto político aqui com você, afinal estamos no ano eleitoral. Como é que o caso Master vai influenciar nas eleições de 2026, Hélio? Carol, o Master pode sim influenciar bastante as eleições, mas ainda não dá para saber a extensão do estrago, né? A gente já sabia do envolvimento íntimo do Worcaro com a alta casta política, alta casta financeira, com membros do judiciário, e ontem veio essa revelação que você mencionou, de que o Worcaro esteve com Lula no encontro fora de agenda, que o presidente inclusive tentou esconder. Difícil de ser explicado. E também foi revelado ontem que o Master fez pagamentos ao escritório da família do Lewandowski quando ele já era ministro da Justiça. E a questão aí não é só o Lula, não. A gente viu, como foi bastante noticiado, como a tropa de choque do Centrão tentou proteger o Master, tentou proteger o Worcaro antes da liquidação. E vimos as manipulações do Ciro Nogueira para embarrear uma CPI. Ele foi um dos líderes desse ataque ao Banco Central, propôs uma lei para dar ao Congresso o poder de demitir o presidente do BC, o que liquidaria com a autonomia do BC. Então a ideia de alguns políticos, Carol, é mesmo cooptar o Banco Central. A gente viu um juiz do TCU, que era deputado federal pelos republicanos até 2023, cuja indicação ao TCU foi relatada no Senado pelo seu próprio pai, olha isso. E esse juiz questionou o Banco Central sobre a liquidação do Master. Isso é uma pressão que constrange futuras intervenções técnicas do Banco Central. O Banco Central tem que atuar tecnicamente, de forma autônoma, sem pressão política. E tem também uma questão de um pepino do Fundo Garantidor de Crédito, né? O FGC ele reembolsou integralmente os correntistas do Master em 30 dias, isso é bom por um lado, mas é também um incentivo para futuros escândalos, porque o poupador ele se sente completamente blindado para investir até R$250 mil por banco, porque ele sabe que mesmo que os bancos quebrem, ele vai ter o seu dinheiro devolvido. E aí ele investe em instituições picaretas, que oferecem rendimento muito acima da média, de 120, 150, 200% do CDI. Então, o FGC ele precisa ser ajustado, ele não pode continuar a ser a mãe que abençoa os crimes financeiros. O Congresso precisa mexer no FGC, devolver algum grau de responsabilização do poupador na escolha do investimento. E aí eu tenho 3 ideias, Carol, que eu sugiro. Basta uma delas para ajudar a coisa, né? Que a garantia cubra um percentual dos depósitos, mas não 100%. Pode garantir 80%, algo assim. Ou, alternativamente, que passe a cobrir só o capital que o sujeito pôs lá, não os juros, né? Fulano quer investir no alto risco, então o FGC garante o que ele botou, mas não reembolsa os juros fantasiosos. Ou terceira opção, que passe a restituir o valor integral, mas só depois de um ano, não imediatamente. Com uma dessas 3 mudanças, o risco de futuros escândalos de pequenos bancos aventureiros vai reduzir substancialmente, na minha opinião. Então, resumindo, Carol, seria bom que o caso Master estivesse também na campanha de 2026, no lado propositivo, com candidatos fazendo propostas concretas para diminuir o risco de novos futuros casos Master. E aí trago mais um elemento que vai nessa linha dos desdobramentos do caso Master, Hélio. No Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, ele está trabalhando num código de conduta para os integrantes da Corte. E aí eu lembro com você a entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, na qual o ministro afirma que o debate sobre a ética dentro da Suprema Corte é um tema que representa um aprimoramento do caminho que o tribunal está seguindo. Te pergunto, Hélio,
O Supremo Tribunal Federal precisa de um código de conduta? Carol, se os ministros fossem sérios na conduta pessoal, não precisaria de código nenhum. Mas eles têm tido dificuldades em seguir até a letra da Constituição e vai obedecer a um código de conduta. Então, esse código é uma brincadeira do ministro Fachin, da OAB, nesse momento que é o mais grave da história do tribunal. Por exemplo, na entrevista que o Fachin deu ao Estadão, ele fala do código de conduta, mas em seguida ele fala sobre o trabalho em aplicativos. Ele diz o seguinte: se o Congresso não legislar em um tempo razoável, eu vou pautar isso. Então ele admite que vai continuar legislando, intervindo em outros poderes. Só que é o Congresso quem decide se e quando legisla sobre qualquer tema. Eu sempre digo, Carol, que não legislar também é manifestar uma posição. O pior é que a gente tem instrumentos de contrapeso ao Supremo Tribunal Federal, mas eles estão politicamente inviabilizados. Falta coragem institucional. Por exemplo, falando de impeachment de ministro, por que nunca acontece? Porque os senadores têm medo ou têm um rabo preso, né? E a população tem visto horrorizados os problemas no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, um conflito de interesses inaceitável. Estão rolando 1.900 casos em tribunais superiores com atuação de escritórios de familiares de ministros do Supremo. Por exemplo, o caso do Master com a Viviane Bassi de Moraes. Número 2, Carol, tem o Supremo atuando em causa própria. Vem uma crítica embasada até a algum ministro e aí o Supremo se alega vítima, abre uma investigação, faz a acusação, determina a sentença. Isso é um absurdo. E, finalmente, tem o Supremo legislando, intervindo em outros poderes, que foi o caso no PL da censura, foi o caso do marco temporal, do aborto e muitas outras pautas no Congresso, que tiveram aí a mão forte do Supremo reescrevendo a lei. Mas não cabe ao Supremo dizer como a lei deveria ser, cabe ao Supremo ratificar a lei como ela é. Eu escrevi um artigo na Folha em 2019, onde eu coloquei esse dilema: quem vigia os vigilantes? Naquela época, né, foi tirado o gênio do Supremo da lâmpada, né, sob aplausos de muita gente, inclusive, né, e eu argumentei que quem se diz vítima, conduz investigação, acusa, julga, define os próprios limites, na prática está fora de controle. Agora vai botar de volta o gênio na lâmpada, vamos ver. Então é preciso, Carol, coragem institucional, coisa que a maior parte dos congressistas ainda não tem. E um último ponto aqui para a gente também trazer o teu comentário, Hélio, é com relação à ligação entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonema que aconteceu na segunda-feira. E aí o presidente Lula disse, olha, devo ir a Washington em março. E disse que durante essa conversa por telefone pediu a Donald Trump que aquele conselho de paz proposto pela Casa Branca se limite à questão na faixa de Gaza. O Brasil ainda não respondeu se vai ou não fazer parte do grupo. Te pergunto, Hélio, depois desse encontro, se ele de fato acontecer como previsto entre os dois chefes de Estado, Lula deveria topar esse Conselho da Paz de Donald Trump? Carol, deveria, mas eu não sei se o Lula topa participar desse Conselho de Paz do Trump, não. O Lula tem um ressentimento muito grande com relação aos Estados Unidos. Tem tentado, inclusive, enfraquecer a iniciativa dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que ele tem buscado fortalecer o poder relativo de China, de Índia, desses parceiros do grupo dos BRICS, que o Lula chama de seu. Então ele tem uma obsessão doentia com essa utópica liderança do Sul global. Mas o mundo de hoje vive uma espécie de Guerra Fria 2.0, porque não se trata mais de uma batalha entre ideologias, mas entre civilizações. Tem, de um lado, o capitalismo liberal ocidental, do outro, um capitalismo, entre aspas, tecnocrata autoritário, né? A velha política de neutralidade que o Brasil tem adotado desde a Segunda Guerra não é mais tão simples de sustentar nesse cenário, porque a gente depende comercialmente da China, mas mais importante, a gente depende do sistema financeiro, da tecnologia, das instituições do Ocidente, né, da Europa e dos Estados Unidos. E a balança pende para essa força de Europa e Estados Unidos. E essas armas estão sendo cada vez mais usadas. Então, o Conselho de Paz do Trump surge aí com pouco apoio ainda, mas num contexto em que a ONU perdeu efetividade. Porque organizações multilaterais pela paz
só funcionam se o poderio militar estiver dentro do grupo e se realmente topar agir. O poder não está mais no grupo da ONU. O poder hoje reside individualmente nos 5 países que têm poder de veto. E eles nem disfarçam mais. Então a ONU perdeu a capacidade para evitar, para mediar conflitos. E a gente vê que as forças de paz da ONU viraram piada, nunca estão dispostas a fazer seu trabalho. Eu me lembro da Iugoslávia nos anos 90, no Líbano contra o Hezbollah mais recentemente, não fizeram absolutamente nada. Então, a mera presença ativa dos Estados Unidos e até de Israel nesse conselho do Trump já garante um poderio, um engajamento militar em prol da paz, né? Porque são esses países que têm carregado o piano em termos militares, em termos financeiros, principalmente para a defesa dos interesses europeus, para a defesa da integridade europeia. Então, se os demais países do conselho do Trump, né, tem alguns esquisitos aí, mas se eles botarem grana, já vai ser uma vitória, porque hoje ninguém bota grana, né? O teste inicial desse conselho vai ser resolver a desmilitarização do Hamas e fazer a paz e a reconstrução lá em Gaza. Se obtiver bons resultados, esse conselho pode crescer, pode ter influência em outros conflitos. Então, claro que seria bom para o Brasil fazer parte, mas eu temo que os ressentimentos do Lula sejam um impeditivo para isso, Carol. Hélio Beltrão, nosso comentarista do Liberdade de Opinião. Só a estreia, viu, Hélio? A gente volta a se encontrar então na quinta-feira, a partir das 7h30 da manhã. Até lá. Até lá.